Que aula é hoje aqui? 18, né? A nossa aula 18, né? Então vamos lá. Deixa eu botar assim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a próxima sessão do livro. Vamos lá. Seção 25, funções associadas. Olha o teu espaço. Pegadinha. Então, o que a gente já fez aqui nas últimas... Lembrando para vocês que a próxima aula, depois de hoje, vai ser na... A próxima aula vai ser na terça-feira. Novembro quanto? 12, é? Novembro 12. Terça-feira, novembro 12, 5 horas da tarde, horário normal, né? Tá. Oi. Hoje é 19, né? Hoje é a aula número 19? É mesmo, hoje é a segunda, tem razão. Obrigado. Então nós já na aula número 19, tá bom. Nós vamos fazer mais 6 aulas depois dessa, tá? Então eu estou aqui numa certa encruzilhada entre decidir o que eu vou fazer, mas eu estou pendendo para fazer nas últimas 6 aulas um pouco mais de aplicações do que vocês já viram na teoria, que já dá para fazer bastantes aplicações no sentido nas linhas da palestra que eu dei na quinta-feira passada, né? Porque nas últimas 6 aulas ainda falta bastante coisa no livro, né? E se a gente for continuar pelo livro, a gente vai chegar, digamos assim, no meio do capítulo 2, mas não vai acabar. E aí vocês não vão ter tempo de ver algumas aplicações que eu acho bacanas. A não ser que a opção B seria que continuássemos isso aí no próximo semestre. Mas a gente pode, sem personalidade, ver umas aplicações agora, e se a gente resolver continuar no próximo semestre, a gente continua de onde parou. Porque eu acho que com o material que veio aqui já dá para fazer a maior parte das aplicações que eu tenho em mente. Então mas eu ainda vou pensar um pouquinho a respeito disso aí nessas próximas 2 semanas e ver para vocês, né? O que foi que a gente viu nas últimas aulas, né? O que a gente viu nas últimas aulas foi essencialmente o seguinte. Primeiro resultado-chave que eu queria mostrar para vocês é sobre os conjuntos ortogonais, né? Os conjuntos ortogonais, né? Que essencialmente, se você tem uma função φ, função fase, de um espaço, e você tem o conjunto dos zeros, né? Tn, o conjunto dos zeros, φ de Tn congruente a um certo alfa, módulo π, né? Então, esse conjunto aqui, o conjunto, digamos, gama, formado pelos K de Tn ponto, essencialmente, vamos supor que o espaço aqui não tem zeros, né? Se você quiser dividir aqui, chamar o gama igual E de Tn a menos 1, K de Tn ponto, onde o Tn é congruente a um A módulo π. Esse cara aqui, ele é sempre ortonormal, né? Eu digo para vocês que esse cara aqui é sempre um conjunto ortonormal e ele, em geral, é uma base. A única empecilho para esse cara ser uma base é se esse conjunto aqui, se essa função, né, digamos aqui, é elevado a I alfa, é de Z menos é elevado a menos I alfa, estrela de Z, se esse cara aqui estiver no teu espaço. Então, sempre vai valer que isso aqui é uma base ortogonal. Tá? Na maioria das situações, nas situações, digamos, convenientes, esse cara aqui não vai estar no espaço, e esse cara aqui, por si só, vai ser uma base ortogonal. Mas se esse cara estiver no espaço, eu tenho que jogar ele. Quando eu jogo ele, eu completo a base ortogonal. Tá? Então, esse resultado aqui é bacana, que a gente provou. Pois tá. Depois, nas 2 últimas aulas, sem contar a última, a gente basicamente viu como é que a gente faz uma caracterização alternativa, né?
uma caracterização, digamos, alternativa, né, que a gente diz que se a gente tiver aquelas três propriedades, H1, H2, H3, né? H2 é que os funcionais que mandam F, na avaliação f de W for um funcional contínuo, né? Digamos aqui para qualquer W um real. H1 era que a função f de z menos, se f de z tivesse um zero, me lembrem aí, era isso? Se f de W é igual a zero, então a f de z, z menos W barra sobre z menos W, pertence ao teu espaço e tem a mesma norma. Ainda, W não real. E a propriedade 3 era que sempre f estrela, se f pertence ao espaço, então f estrela pertence ao espaço e tem a mesma norma. Né? Então, essas condições aqui caracterizam o espaço de Lagrange. Né? Essas condições aqui me dizem que existe uma função E de Z de Hermite-Biller. Quer dizer, aqui na verdade eu não começo com H de E, aqui eu começo com o espaço de Hilbert, né? Blá blá blá, H, blá blá blá, H, H. Começo com o espaço de Hilbert H que tem essas três propriedades. Né? Se isso equivale, então existe uma função de Hermite-Biller tal que o teu H é igual a um H de E, isometricamente. Né? E a gente já viu, de fato, quem é esse E. Né? Esse E, para todos os quesitos, é L de alfa Z sobre L de alfa alfa elevado a meio, para qualquer alfa no semiplano superior. Quer dizer, na verdade não é só um E, existem vários, para qualquer alfa no semiplano superior, onde esse L aqui é, onde esse L de alfa Z, se eu não me engano, era o quê? 2πi, Z menos alfa barra, K de alfa Z, era isso? Alfa barra menos Z? Alfa barra menos Z, K de alfa Z, né? Ou seja, para qualquer alfa no semiplano superior, você considerar essa função, isso aqui te dá um E, se você quiser até um E alfa, dizer, tal, isso aí vale essa equivalência. Legal. Em particular, isso aqui já te dá diversos exemplos, no sentido de que eu te mostrei para vocês na palestra da semana passada. Por exemplo, toda vez que você considerar uma medida que é absolutamente contínua com relação à medida de Lebesgue, né? Então vamos considerar que é uma medida dmi de x que seja igual a f de x dx. Tá? Medida absolutamente contínua com relação à medida de Lebesgue, esse cara aqui é a derivada dela, a do Nicodin, a densidade dela. f de x dx. Tá. Se você disser que vamos ver, se essa f for sempre limitada por cima e por baixo, vamos botar aqui epsilon menor ou igual do que f de x, menor ou igual que 1 sobre epsilon uniforme para qualquer x real. Ou seja, se essa medida aqui é limitada por cima e por baixo, né? E você considerar, para qualquer função, limitada por cima e por baixo, pode ser a mais maluca que você quiser. E você considerar o espaço H das funções f de c em c de tipo exponencial f de c em c de tipo exponencial menor ou igual do que um certo tal que, com essa norma aqui, norma f nesse H, vai ser igual à integral de f de t quadrado dmi de t.
com a norma dada por essa medida aqui. Certo? Então, esse espaço aí, na verdade, esse espaço aqui, como elementos, né? Esse espaço aqui, como elementos, ele tem os mesmos elementos do espaço de Peliu-Wiener. São funções de tipo exponencial, que são quadrado integráveis, porque essa medida aqui, simplesmente, se ela é quadrado integrável com relação a essa, ela é quadrado integrável com relação à medida de Lebesgue e vice-versa. Né? Isso aqui dá só uma norma diferente. Então, esse espaço aqui, como elementos, é igual ao Peliu-Wiener tipo exponencial tal. Tá? E essas normas, elas são equivalentes. Essas normas, elas são equivalentes. Tá? Então, é claro que qualquer espaço de Hilbert dessa forma aqui, né, satisfaz, vamos ver, se ela tem um zero, então essa função aqui, quando eu divido pelo zero, continua tendo o mesmo tipo exponencial, e obviamente na reta isso aqui não muda, então tem a mesma norma, porque essa norma ela só mora aqui na reta, né? F estrela, também tipo exponencial, tem a mesma norma, porque de novo a norma só mora na reta, e os funcionais de avaliação são contínuos. Por quê? Porque são contínuos no espaço de Peliu-Wiener, e essa norma aqui é uma norma equivalente. Não é igual, mas é equivalente. Certo? Ou seja, então essas três propriedades valem. Qualquer espaço desse tipo aqui existe. Então aqui existe um Edzer, Mittbiller, tal que, para todo mundo nesse espaço aqui, para toda função tipo exponencial menor ou igual que tal, que é quadrado integrável, você vale essa identidade aqui. Certo? Apesar de essa medida dmi não ser nada a ver, isso aqui não tem nada a ver pontualmente com o EDT DT. Esse negócio aí pode ser descontínuo, essa função f, o que quer que seja, pode ser zero e tal. Mas, apesar disso, essa identidade aqui, ela vale para todo cara no espaço. Isso aqui é um tanto quanto mágico. Né? A medida não precisa ter essas condições, não. Né? No caso do exemplo que eu mostrei na palestra para vocês, foi uma medida que era quase mais ou menos isso aqui, mas era uma medida do tipo... qual era a medida lá que eu estava mostrando? Seno ao quadrado de px sobre px sobre px ao quadrado dx. Essa medida aqui, né? Que não ela satisfaz essa... Ela é limitada por cima, obviamente ela é limitada por 1, mas ela não é limitada por baixo. Na origem ela dá zero. Mas a origem é o único ponto onde ela não está limitada por baixo. E aí você pode ainda, usando uma coisa um pouquinho mais sofisticada do que a gente fez aqui, dizer que o espaço L2 que ela determina, né, na função exponencial menor ou igual que P, é igual ao espaço de Peliu-Wiener, agora usando um princípio da incerteza. Né? Dizer que porque o único problema onde essa medida aqui dá zero, né, seria no ponto x igual a zero, que isso aqui dá zero, mas eu ainda consigo controlar, quer dizer, a norma L2 de uma função tipo exponencial, menor ou igual que tal, que é integrável na reta, ela não pode estar concentrada ao redor do zero. Porque o tipo exponencial, a transformada de Fourier dela está concentrada no intervalo menos tal sobre π, 2π, até tal sobre 2π. Então, não posso ter a transformada de Fourier concentrada no intervalo compacto e a função concentrada no intervalo compacto. Então, parte da massa da F tem que estar fora do intervalo, sei lá, menos epsilon, epsilon, e aí esse cara aqui passa a ser comparável com a medida de Lebesgue. E você ainda tem que esse espaço é o espaço de Peliu-Wiener. Tá? Então, esses aqui serão os exemplos mais, digamos assim, simples, de coisas que você pode chegar. Apesar da gente garantir a função de Hermite-Biller, garantir a função a parte difícil aqui seria, de fato, você explicitar a função E. Eu sei que existe, mas é difícil, às vezes, tocar nela. Né? Para tocar nela, você teria que conhecer essa L. Para tocar na L, você teria que conhecer a K. Né? E a K, a gente sabe que a K ela vem do teorema da representação de Ries. A K é o kernel reprodutor. Esse cara aqui é um espaço que tem um núcleo reprodutor, e para encontrar a K, você, essencialmente, teria que reverter a construção do teorema de Ries. Né? Quem é o K que realiza esse funcional aqui. Muito bem. Tá, então falamos disso, e
Terceiro ponto que a gente falou na aula passada foi a unicidade via as funções fase. Né? Essencialmente o que eu estou te dizendo é que se dois espaços têm a mesma função fase, então eles são isométricos. Existe isometria entre os dois. Né? Na verdade, não precisaria nem ser a mesma função fase. Se dois espaços têm a mesma função fase só em pontos que são congruentes a um certo alfa, módulo π sobre 2, então eles têm que ter uma isometria. Né? Tem uma isometria entre os dois espaços. Né? Ou seja, se você tem... Como é que era o resultado? Se φ1 de x é igual a φ2 de x sempre que φ1 de x é congruente a 0 módulo π sobre 2, né? Ou φ2 de x é congruente a 0 módulo π sobre 2, esse foi o resultado que a gente provou na aula passada. Isso aqui implica que o espaço H de E1 é isométrico. O H de E2. Tá. Muito bem. Muito bem. Quando eu quero eliminar um zero, uma função que está no meu espaço, certo? Eu posso simplesmente pegar a minha função f de z e dividir por z menos w. Né? Então, é claro que se a sua f de w for zero, essa função aqui, f de z sobre z menos w, isso aqui também vai pertencer ao espaço. Né? O tipo limitado dela não muda, multiplicando e dividindo por um polinômio, ela continua sendo uma função inteira, né? E na reta continua sendo contínua, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se a f não tivesse um zero no w, para tentar dividir por z menos w e continuar dando uma função no teu espaço, a ideia seria você pegar e construir a função f de z menos f de w sobre z menos w. Tá? Mas agora essa função aqui, ela não necessariamente está mais no seu espaço. Ela não necessariamente está mais no seu espaço. Por quê? Por causa exatamente desse termo aqui. Quer dizer, ela é contínua na reta. Quando você for fazer a integração desse g de z aqui, esse g de z certamente é analítico, certo? Tipo limitado, não mudei, nem nada, mas o problema é quando eu for fazer a integração. Quando eu for fazer a integração de g de z quadrado sobre e de z quadrado, na reta, né, g de t na reta. Então, perto do t igual a w, isso aqui é contínuo, não tem problema. Vamos admitir que o e não tem zeros. Agora, quando eu mando t para infinito, quando o t é grande, né, esse pedaço aqui ele já fica integrável se eu dividir por e de t ao quadrado. Ou seja, de modo que se esse cara fosse finito, então esse cara aqui deveria ser finito. Agora, f de w é só uma constante. Você está querendo dizendo que isso aqui seria finito se somente se a integral de t quadrado, né? Vamos botar aqui t quadrado fora, quadrado sobre. Se essa integral aqui fosse finita. O que não necessariamente é verdade. Certo? Então, o modo de você construir uma função em cima que tenha um zero em w para você dividir por z menos w não é exatamente esse daqui. É da mesma forma que a gente faz com a função vamos se inspirar aqui no nosso núcleo reprodutor, né? K de WZ, onde eu pego uma função A, eu pego B de Z, eu pego A, W barra, menos
A de Z, B de W barra, C de C menos W barra. Né? Eu consigo gerar em cima uma coisa que tem um zero em W barra para poder cancelar. Né? Então, ou seja, se eu quisesse trabalhar com a minha função f, o meu truque para gerar uma função que está no meu espaço e ter um zero em cima da W barra seria pegar uma outra função, se eu pegasse uma função f1 no espaço e uma função f2 no espaço, e considerasse, por exemplo, a função f1 de z, aí aqui f2 de w, menos f2 de z, f1 de w, sobre z menos w. Tá? Agora sim, essa função aqui está no meu espaço. Né? Eu consigo fazer um numerador que tem o zero em w, tá? E agora eu consegui criar aqui na segunda variável, aqui como estava só uma constante, na verdade eu introduzo essa função para poder ficar uma função no espaço também, de modo que eu não vou ter esse problema aqui para integrar. Vocês estão vendo qual a diferença que eu quero fazer? Estou querendo criar um operador aqui que manda a minha função f1 nesse tipo de objeto aqui. Um f1 que está no teu espaço, num outro objeto que está no espaço. Certo? Se essa f2 aqui estiver no espaço H de E, se essa f2 estiver no espaço H de E, então é garantido que isso aqui vai morar no H de E, certo? Mas não necessariamente eu precisaria ter a minha f2 no H de E para que esse cara morasse aqui no H de E. Eu poderia ter, por exemplo, no lugar da minha função f2, a função E. Poderia pegar a minha própria função E. Né? De modo que isso aqui é função de Z, né? Função inteira, porque tem o zero em W aqui em cima. Né? E aí, quando eu pegar essa integração aqui na reta, quando eu dividir isso por E quadrado, né? Isso aqui é de W, é só uma constante. Então, esse primeiro cara aqui ficaria simplesmente f de z sobre e de z quadrado, que eu sei que é integrável. E agora, no segundo cara, eu tenho uma constante aqui, e eu ficaria com e de z sobre z quadrado, mas ficaria com t quadrado no denominador, que daria integrável. Tá? Então, se eu botar a própria função e aqui, isso daqui ainda continua no mapa, no teu espaço. O livro vai passar, então, os próximos 3 ou 4 capítulos, essencialmente caracterizando as funções que você pode botar aqui, de modo que esse mapa aqui seja um mapa que leva funções do espaço. Quais funções eu posso botar aqui, nessa entrada, de modo que esse mapa leva funções do espaço e funções do espaço. Tá? Então, talvez vamos fazer o primeiro teorema hoje. Vocês podem, talvez, continuar ao longo dessas 2 semanas e ler um pouquinho na frente sobre isso daí. Eu não sei até que ponto eu vou continuar nessa linha. Mas tudo bem, vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Mas, de maneira geral, estou gostando muito gostei muito das listas de vocês, fiquei feliz que todo mundo fez a maioria dos exercícios. Eu acho realmente impressionante. Fico feliz que todo mundo esteja aprendendo e tudo. Quando a primeira vez que eu li esse livro, eu achei bastante difícil, como ainda na idade de vocês, como aluno de doutorado, assim. E fico feliz que vocês estejam matando a pau aí. Talvez a gente possa até continuar no próximo semestre, isso aqui. Vou falar para abrir. Vamos lá. Nosso teorema de hoje é o seguinte. A nossa sessão, eu acho que é a nossa sessão 25, tá? Estamos na sessão 25 do livro. Vou ficar feliz de ter feito as primeiras 25 sessões aqui na sala com vocês. Quer dizer, a gente pulou 1 ou 2, mas faz de conta que a gente fez as primeiras 25 sessões. Então vamos lá. Seja H de E... espaço de Debrange. Vou botar aqui não trivial. E
S de Z, uma função inteira, tal que tem um ponto S de A, alfa diferente de zero. S de alfa diferente de zero. Vamos lá. Uma condição necessária e suficiente para vamos lá, explicação aqui. Eu quero f de z, s de alfa, menos s de z, f de alfa, sobre z menos alfa, pertencer ao h de e sempre que f pertencer ao h de e. Condição necessária o suficiente para isso acontecer é a seguinte coisa, né? Primeiro, que eu tenho, menos infinito até infinito, S de t sobre E de t ao quadrado sobre 1 mais t2 dt seja menor do que infinito. Segundo, S sobre E e S estrela sobre E tenham tipo limitado em U com os seus respectivos tipos médios não positivos. Vou tentar provar isso daí. E o legal disso aqui é que você note que essas condições não dependem no ponto A. Não dependem do ponto alfa, né? Ou seja, se você tiver uma função S, tal, que vale essa condição de integrabilidade aqui, S sobre S estrela sobre E, tipo limitado em U com tipo médio não positivo, então, toda vez que você fizer essa operação aqui, o mapa que leva F desse cidadão aqui, F de Z, S de alfa menos S de Z, F de alfa sobre Z menos alfa, né, mapeia o H de E no H de E. Em particular, por exemplo, a função S igual a E vale, né? S igual a E, posso botar aí. S igual a E estrela, S igual a A, S igual a B, tudo isso aí vale. Tá. Vamos lá, ver se a gente consegue provar isso daqui. E são essas funções S que o livro vai chamar de funções associadas ao espaço de Debranche. Vamos ver o que a gente vai provar primeiro. Por que isso aí é necessário ou suficiente? Vamos tentar provar aqui a necessidade disso aí. Vamos lá. Então eu começo, a única condição que eu tenho é que esse alfa é um ponto tal que S de alfa é diferente de zero, né? Isso aqui vale. Eu preciso que esse alfa seja não real? Acho que não. Blá, blá, blá. Não. Tá.
Então, vamos lá. Então tá, vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. O que é que eu quero fazer? Espaço de Lagrange. Também não assumo que o E pode ter zeros a princípio, né? Tal. Tá bom. Vamos ver primeiro esses tipos limitados aqui, tipo médio. Então vamos lá. Se esse cara aqui está no teu espaço, então começa com F no espaço, então esse cara aqui está no teu espaço. Para esse cara que está no teu espaço, é necessário que essa função aqui, F de Z, S de alfa... Vamos dar um nome para ela aqui. Vou chamar essa função aqui de... Vamos chamar essa função aqui de G. Né? Se esse cara que está no teu espaço, essa função aqui, G de Z, sobre E de Z, né? E G estrela de Z sobre E de Z, tem tipo limitado em U, com os respectivos tipos médios menores ou iguais que zero. Certo? Então vamos escrever isso daqui. Ou seja, minha primeira função é essa, f de z, s de alfa, menos s de z, f de alfa, sobre z menos alfa, e de z. Essa função aqui tem tipo limitado em U. E a versão barra, ou a versão estrela dela, né? Quando eu passar o estrela aqui, quando eu passar o estrela vai ficar f estrela de z, vai ficar s de alfa barra, menos s estrela de z, f de alfa barra, sobre é isso? Então essas duas funções aí têm tipo limitado em U e o tipo médio menor ou igual que zero. Tá. O que é que eu faço agora? Se isso aí tem tipo limitado, isso aqui implica que... se eu multiplicar por z menos alfa, né? Isso aqui... sobre E de z, e isso daqui... tem tipo limitado, né? Então isso aqui tem tipo limitado em U, isso aqui também tem tipo limitado em U. Né? Com o mesmo tipo médio, porque aqui eu só fiz multiplicar o z menos alfa, que eu sei que tem tipo médio zero. Né? O tipo médio é o mesmo das duas funções. Tudo bem, então agora o S de alfa é diferente de zero. Certo? E eu sei que essa função aqui tem tipo limitado em U. Né? Portanto, essa daqui vai ter. Se o f de alfa for diferente de zero. Né? Então, a gente já viu que existe uma f pertencente ao h de E
O que é que eu quero... Não, quero concluir que S sobre E tem que S sobre E tem tipo limitado em U. O problema é se o alfa for real e for um zero da E. Mas o S de alfa é diferente de zero. O S de alfa é diferente de zero. Certamente esse pedaço aqui tem tipo limitado, então esse pedaço aqui tem. É? Esse pedaço aí tem tipo limitado. Se o alfa for um zero... Se isso aqui vale, e o alfa for um zero da E, o que é que acontece? Tá, mas mesmo assim aqui eu só vou ter f de alfa, né? Vai ser zero e E de Z. Deixa eu ver, será que eu posso ter isso aqui? Será que o alfa... Se eu jogar de um espaço de Lagrange, essa é uma função inteira, tal que S de alfa tirando de zero. Condição necessária suficiente, tal que isso equivale. Toda vez que F vai ser um H de E, vamos supor que o alfa seja um cara... Isso aqui eu estou assumindo isso aqui, não estou assumindo estrela. Vamos supor que isso aí vale toda vez que o alfa... Se o alfa fosse um cara real e raiz da E. O E de alfa sendo zero. Então toda F nesse espaço ia ter que ter o F de alfa zero. Ou seja, o que o cara está dizendo aqui é que, essencialmente, para toda F no espaço, né, que eu estou assumindo que estrela é verdade, certo? Então, se esse alfa aqui, que eu estou trabalhando, fosse real e fosse um zero da E, estrela estaria me dizendo que, para toda F no espaço, F de Z sobre Z menos alfa está no espaço. Certo? Mas aí ele teria um zero em alfa. Aí eu faria isso de novo e o espaço seria trivial. Tá? Então, o lance agora você faz o seguinte. Então vamos lá. Primeira observação é a seguinte. Se... eu não posso ter que se f de alfa fosse igual a zero para toda f no espaço, se f de alfa fosse igual a zero para toda f no espaço, ou seja, estrela estaria me dizendo que f de z sobre z menos alfa estaria no espaço toda vez que f estivesse no espaço. Isso aí implicaria, pelo argumento de bootstrap, fizesse aí várias vezes, se eu fizesse a expansão de Taylor da f ao redor do ponto alfa, a expressão de Taylor teria todos os coeficientes zeros. Isso aqui me implicaria que o espaço teria que ser identicamente nulo. Estou supondo que é um espaço não trivial. Certo? Ou seja, então existe f pertencente ao espaço de Lagrange, tal que f de alfa é diferente de zero. Você toma essa f aqui, né? Aí, como esse cara aqui tem tipo limitado, esse cara aqui... Eu já sei que tem tipo limitado, porque f sobre E é tipo limitado. Tá? Então, isso aqui implicaria que S de Z sobre E de Z tem tipo limitado em U. Tá claro? Do mesmo modo, você vem para cá. Né? Tomei uma F, tal que F de alfa é diferente de zero. Todo esse cara aqui tem tipo limitado em U. Eu sei que só esse pedaço aqui já tem, porque eu sei que F é um cara no espaço, então F estrela sobre E tem tipo limitado, por definição. Portanto, quando eu somar,
esse cara aqui vai ter tipo limitado. Então isso aqui implica que S e essa estrela de Z sobre E de Z tem tipo limitado em U. E o tipo médio? Bem, o tipo médio que esses caras têm, né? Vamos lá. Esses caras têm, esses primeiros caras aqui, eles estão no teu espaço, né? Se eles estão no teu espaço, quando tu dividiu por dizer, tem tipo limitado, e o tipo médio desses dois aqui é menor ou igual que zero. Tá? Quando eu multipliquei por um polinômio Z menos alfa, não muda o tipo médio. Então, o tipo médio desse segundo aqui, tipo médio menor ou igual que zero. Né? O tipo médio desse cara aqui, e desse cara aqui é, como o F está no espaço, o tipo médio desse cara é menor ou igual que zero. Agora, esse cara aqui é a soma desse cara mais menos esse cara aqui. Né? E aqui eu uso simplesmente que o tipo médio de F mais G é menor ou igual do que o máximo dos tipos médios de F, G, né? Portanto, se eu tenho um negócio que o tipo médio é menor ou igual que zero, e somo outro cara que o tipo médio é menor ou igual que zero, o tipo médio da soma é menor ou igual do que o máximo dos dois que eu tinha antes, que eram ambos menores ou iguais que zero. Então isso aqui vai me implicar que o tipo médio de S sobre E e o tipo médio de S estrela sobre E são ambos menores ou iguais que zero. Tá claro? Beleza. Então, foi essa a primeira parte. Agora vamos dar uma olhada como é que a gente prova essa condição de integrabilidade aqui. Vamos dar uma olhada como é que a gente prova essa condição de integrabilidade aí. O que fazer? O que fazer? Ideias, pessoas, ideias. Usa que esse cara aí está no espaço. Eu vou ter que usar que esse cara que está no espaço, né, para dizer que... Talvez agora eu gostaria de pegar um A não real. Vamos ver. S de T... Esse cara aqui, né? Se o alfa não for real, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Não, o E pode ter 0 real. A princípio pode ter 0 reais, né? Desculpa, o E de alfa tinha precisado, porque isso aí só vai ser finito se o E de alfa for diferente de zero. É com F que o F de alfa. Então vamos... Na verdade, o E de alfa tem que ser diferente de 0, né? Então tá. Então a primeira observação é o seguinte, né? Se o alfa for real, para que estrela possa valer, né? A gente tem que ter o E de alfa diferente de 0. Vocês concordam? Porque se o E de alfa for 0, toda função f no espaço vai ter o 0 em alfa, e se isso aqui vai valer, eu estou querendo essencialmente dizer que f de z sobre z menos alfa vai estar no espaço, o que vai ser um absurdo. Então tá. Então, se como estrela vale, implica que o E de alfa tem que ser diferente de 0. Se o alfa não for real, não tem problema não. Tá. E vamos lá. Agora, sempre que S tem um zero, vai ter que ter um zero. Sempre que o E tem um zero, vai ter que ter a mesma multiplicidade. Aí agora...
Isso, né? Agora vamos analisar numa vizinhança do alfa. O E de alfa não é zero, se o alfa for real, né? Agora o lance é eu pegar... Vamos lá, vamos pegar aquela função que está no espaço e vamos olhar a condição de integrabilidade. Na condição de integrabilidade é que você tem a integral de menos infinito até infinito de quê? De f de t, s de alfa, menos s de t, f de alfa, sobre t menos alfa, tudo isso aqui quadrado, 1 sobre e de t ao quadrado, dt, isso aqui é finito. Legal? Aí isso aí é finito. Então, isso você quer provar? Ah, Não, isso aí é o que está dado, né? E o meio termo também é finito. Se o alfa não for real, esse primeiro termo aqui já é finito. Tá? Porque se o alfa não for real, o t menos alfa está longe de zero. Né? E eu já sei que a integral de f de t quadrado sobre e de t quadrado é finita. Certo? Se f de t. Então, se o alfa não for real, como a integral o quadrado desse primeiro termo aqui já é finito, então o quadrado desse segundo termo aqui vai ter que ser finito. Tá? Nesse primeiro termo tem quadrado integrável. Esse cara aqui pertence ao L2 dessa medida aqui. Esse cara aqui vai ter que pertencer ao L2. Esse cara aqui, né, vai ter que pertencer ao L2 dessa medida aqui, né? Se o alfa não pertence ao real, o que eu estou querendo dizer é que f de t sobre t menos alfa pertence a esse L2 aqui, né? De E de t elevado a menos 2 dt. Tá? Isso aqui implica, né, como a soma deles pertence, então esse cara aqui, S de t sobre t menos alfa, vai pertencer ao L2 desse E de t elevado a menos 2 dt. Ou seja, você vai ter que a integral de menos infinito até infinito, de S de t ao quadrado, t menos alfa, quadrado, módulo, né? 1 sobre E de t ao quadrado, isso aqui é finito. Mas t menos alfa ao quadrado é comparável com t2 mais 1, né? Se o alfa não for real. Então, isso aqui implica que a integral menos infinito até infinito de S de t sobre E de t quadrado sobre t2 mais 1 dt menor do que infinito. Tá claro? Porque o módulo de t menos alfa ao quadrado é sempre comparável com t2 mais 1. Beleza. Então, isso aqui mata se o alfa não for real. Agora, se o alfa for real, a gente já viu que o E de alfa é diferente de zero. O E de alfa é diferente de zero. Tá? Então, para provar isso daqui, eu gostaria de provar isso daqui, se o E de alfa é diferente de zero, e a S é uma função inteira, eu sei que esse negócio aqui é integrável perto do alfa. Minha reta aqui ficou feia. Eu sei que esse negócio aqui é integrável perto... Minha reta ficou muito feia de novo. Tá? Então, aqui, eu estou aqui no alfa, né? Eu pego uma vizinhança do alfa que não tenha nenhum zero da E, não tem nenhum zero da E, então essa função aqui, essa integral aqui já vale nessa vizinhança aqui, né? Integral de alfa menos epsilon até alfa mais epsilon, alfa menos epsilon até alfa mais epsilon, de S de t quadrado, S de t sobre E de t quadrado, 1 mais t2, dt é menor do que infinito. Todo mundo concorda? Beleza. Tá bom, então basta provar agora a integrabilidade desse negócio fora desse intervalinho. Agora, fora desse intervalinho, vale a mesma coisa, né? Vale que essa função aqui, f de t sobre t menos alfa, longe do alfa, esse cara aqui está em L2 essa medida. Só uma pergunta, se alfa não for zero da E, esse cara pertence.
Se alfa não for zero da E, esse cara pertence ao espaço. Sim. Exatamente isso que a gente está reprovando, né? Tá? Então esse cara aqui está no espaço. Que é, se o alfa não for um zero da E, e alfa for um zero da F. O que eu estou querendo dizer é que essa função f de t sobre t menos alfa é quadrado integrável fora desse pedaço aqui. Tá? Eu vou usar só o que é a integral fora desse intervalo aqui. Vou tirar esse intervalo agora. Tá? Se eu tirar esse intervalo, a integral continua finita. Tá? Agora a integral desse primeiro pedaço continua finita. Então a integral do segundo pedaço continua finita. E agora, fora do intervalo, contido em alfa, t menos alfa comparado a t2 mais 1. Então isso aqui vai dar finito. Tá? Então fora do intervalo, proceda como anteriormente. Tá claro? Então isso aqui acaba a prova da primeira parte. Muito bem. Então isso aqui prova que esse negócio aqui é necessário. Como é que eu provo que é suficiente? Como é que eu provo agora que é suficiente? Então vamos lá, agora eu tenho olha aí, rapaz. Agora eu tenho essas condições aqui, 1 e 2. Quero provar que esse cara aqui está no teu espaço. Como é que nós faz? Vamos só double check aí. Vamos só checar de novo aqui. Hoje eu estou particularmente com a cabeça em algum lugar aqui. Vamos admitir que eu faço isso aqui. Tá. Então vamos lá. Vamos verificar que essa função aqui tem... Essa função aqui, obviamente, seja alfa, um cara que não é zero da S. Então essa função aqui, obviamente, é a função inteira. Em Z, né? Função inteira. Tá, vamos tentar reverter os passos. Tentar reverter os passos, né? Se isso aqui tem tipo limitado em U, tipo médio diferente de zero, então... Se eu pegar essas duas funções aqui, como é que é? Você tem que dividir aquele negócio por... Sim, exatamente. Eu quero começar agora usando... porque isso aqui é só uma reversão dos passos, tá? Então vamos lá. Eu começo com essas duas funções aqui. Isso aqui é mais fácil. Hã? Isso aqui deve ser mais fácil. Mais fácil do que o que a gente... Na verdade, o trabalho todo já está feito, né? Eu pego essas duas funções aqui. Elas têm tipo limitado em U. Beleza. Quando eu multiplicar por f de A, até mesmo se o f de A for zero, elas vão continuar tendo tipo limitado. Certo? Vou continuar tendo tipo limitado em U, podendo ser zero, não tem problema. Né? Aí pronto. Então essa função aqui tem tipo limitado em U e é menor ou igual que zero. E o tipo médio é menor ou igual que zero. Essa função aqui também tem tipo limitado em U e é menor ou igual que zero. Aí eu olho para essa função aqui. Essa função sozinha, como f sobre e tem tipo limitado em U, então essa função sozinha já tem tipo limitado em U e tipo médio menor ou igual que zero. Essa função sozinha tem tipo limitado em U, tipo médio menor ou igual que zero. Como cada uma delas tem tipo limitado em U, tipo médio menor ou igual que zero, a soma delas, ou subtração, tem tipo limitado em U e o tipo médio é menor ou igual do que o máximo dos dois. Por hipótese, o tipo médio de ambos é não positivo, então o tipo médio aqui da soma é... Essa função tem tipo limitado, tipo médio menor ou igual que zero. Legal. Agora essa função aqui tem um zero, z menos alfa, que eu posso tirar. Quando eu ainda dividir por z menos alfa, essa função aqui então vai ter, vai continuar tipo limitado, que eu só estou dividindo por um polinômio, e vai continuar tendo tipo médio menor ou igual que zero. Certo? Se o E de alfa for zero, se o E de alfa for zero, eu posso dividir porque eu vou ter mais zeros em cima. Vamos só checar. Essa de alfa é diferente de zero e essa sobre a é. Pronto. Você
pode argumentar por isso, né? Que o E de alfa na reta, né? Se o alfa for real, se o alfa tiver no... Então, se o alfa for real, como isso aqui é integrável, tá? O S de alfa teria que ser zero também. Né? Aí isso aí contradiz a hipótese aqui, tá? Então, se o alfa for real, o E de alfa não pode ser zero. Se o alfa estiver no semiplano superior, o E de alfa obviamente não é zero. Se o alfa estiver no semiplano inferior, o E de alfa poderia ser zero. Mas não importa porque eu só estou olhando para o Z aqui no semiplano superior. Tá? Então aqui você teria que dividir realmente em 3 casos para poder fazer essa primeira parte, né? Então, se o alfa for real, a condição 1 implica que se o alfa for real e o E de alfa for zero, por 1, eu teria que ter S de alfa igual a zero, o que seria a contradição. Né? Então, isso aqui me implica que o E de alfa é diferente de zero se alfa pertence, vamos usar o barra aqui. Se esse alfa estiver no U barra. Então eu posso voltar, né? Vamos fazer de novo. Os passos que eu queria fazer era exatamente esses aqui, né? Essa função é de tipo limitado em U, tipo médio menor ou igual que zero, multipliquei por F de alfa, tipo limitado em U, tipo médio menor ou igual que zero. Essa função tem as mesmas propriedades, então a soma delas tem tipo limitado em U, tipo médio menor ou igual que zero. Né? Quando eu divido por alfa, quando eu divido por Z menos alfa, se o alfa estiver no eixo dos reais, eu sei que o E de alfa não é zero. E aqui, como eu sei que o numerador tem um zero em alfa, eu posso dividir por Z menos alfa e eu fico com a função inteira. Se o alfa estiver no semiplano superior... Sim, uma função analítica em U. Uma função analítica em U. Se o alfa estiver no semiplano inferior, posso dividir por Z menos alfa, não tem problema, ainda fica a função analítica em U. Então essa função aqui, ela é analítica em U, tipo limitado, e o tipo médio dela é o mesmo tipo médio dessa, né? Uma vez que essa daqui vezes Z menos alfa, que tem tipo médio zero, é igual a essa. Tem tipo médio zero. Então essa daqui estaria ok. Que tal essa daqui, rapazes, agora? Agora eu tenho um alfa barra, né? Mas também é a mesma coisa, né? Se o alfa barra for real, não pode ser um zero da E. Se o alfa barra estiver no semiplano superior, a E de alfa barra não pode ser zero, então eu não posso dividir esse cara aqui por Z menos alfa barra, não tem um problema. E se o alfa barra estiver no semiplano inferior, tudo é analítico no semiplano superior. Então isso aí vale. Então essa parte a primeira parte, né, de provar o tipo limitado e o tipo médio, é essencialmente uma reversão dos passos. Uma reversão dos passos anteriores. Tá claro isso? Agora, a condição integral. Condição integral. Gostaria de ver que esse negócio aqui é integrável. Gostaria de ver que esse negócio aqui é integrável. Aí, mesma coisa, né? O que é que eu tenho agora? Eu tenho que isso aqui é integrável. Tá? Se o alfa não for real, então é porque T2 mais 1 é sempre comparável com T menos alfa módulo ao quadrado. Certo? Então, se esse cara aqui é integrável, então vou ter que esse primeiro cara aqui é integrável. Como esse cara aqui já é integrável porque F sobre F está no teu espaço, vale? Então, a soma deles ia estar ia ser L2. L2 com respeito a essa medida aqui. Então, não tem problema. Se o alfa for real, a gente já sabe que esse alfa não pode ser
para isso aqui valer, o alfa não pode ser um zero da E. O alfa não pode ser um zero da E. O alfa não pode ser um zero da E. Beleza. Aí eu gostaria de provar que isso aqui é finito, esse integral é finito. Como essa função aqui é uma função contínua em t, isso aqui é uma função contínua em t, em particular, quando t está perto de alfa, ela é finita. Como o E de alfa não é zero, essa integral aqui é finita perto de alfa. E fora desse intervalo alfa menos epsilon, alfa mais epsilon, T2 mais 1 é comparável com T menos alfa ao quadrado. E você repete o argumento aqui anterior. Tá, então isso aqui finito e esse cara aqui finito, esse finito e esse finito isoladamente, implica que a soma é finita. Tá, e a integral também. Inverter o passo anterior. Pronto, isso aqui conclui a nossa prova do teorema de hoje. Dúvidas? Tranquilo? Mais fácil impossível, né? Então pronto, vamos mais ou menos que encerrar por aqui. Vocês vão ter um break agora de 2 semanas. Eu queria que vocês dessem uma olhada nos exercícios agora dessas 2 sessões que a gente fez. Vocês já me entregaram quantas listas de exercício? 3, né? Tá bom. Mais um, então, pra vocês fazerem para me entregar em novembro 12. Lista 4 para entrega em novembro 12. Problemas. Qual foi o que vocês fizeram? Problemas número 54 ao digníssimo 69. Esses problemas são mais fáceis também, não vai ter muito trabalho não. Talvez só os 2 ou 3 últimos que compliquem mais. Tá bom? Nos vemos então, terça, novembro 12. Nessas 2 últimas, eu vou fazer mais 2, só vai ter 2 semanas mais de aula. Na semana de novembro 12 e na semana de novembro 19. Tá? E aí na última semana de novembro, de fato, eu vou estar viajando, então nós vamos ter mais 2 semanas de aula, possivelmente nessas últimas 2 semanas com 3 aulas em cada. Tá? Então nessa semana de novembro 12 eu devo fazer aula terça, quarta e quinta, já que sexta é feriado, que é 15 de novembro. E na semana seguinte eu devo fazer aula terça, quinta e sexta. Sexta, 3h30 para não atrapalhar o futebol, né, galera? Senão a galera me mata. E aí a gente encerra o curso com 25 aulas, tá bom? Beleza, gente. Valeu.